Olá, meus queridos. Dando continuidade à série de reflexões denominada Assim diz o Senhor, lerei as palavras por ele proferidas e que se encontram registradas no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, nos versos 1 e 2, onde assim está escrito. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Meu querido, minha querida, nestes versos, Jesus abordou essa tendência pecaminosa que temos de julgar os outros. E ele foi bem direto na sua fala ao dizer, não julguem. Jesus, no entanto, não se referiu a toda a modalidade de julgamento, até porque todos nós devemos sempre fazer juízos com respeito às situações e fatos do dia a dia. Jesus referiu-se ao julgamento que somos tentados a fazer em forma de crítica ou de censura, mas dirigido às pessoas. Este ensino de Jesus é muito mais uma advertência acerca da severidade da justiça própria do que um conselho para que tomemos posição neutra quanto às questões morais. O que Jesus proíbe é o espírito de crítica que tem como objetivo aumentar ou apontar o erro alheio, que tem por objetivo expor o outro, ainda que seja sob o manto da espiritualidade. Um bom exemplo do que eu estou falando foi dado pelo próprio Senhor Jesus na conhecida parábola do fariseu e do publicano, que se encontra registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nos versos 9 até o 14. Parábola essa, conhecida da maioria de nós, mas que faço questão de ler para refrescar a nossa memória. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano, cobrador de impostos. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Meu querido, minha querida, Jesus quis deixar bem claro nesta parábola o quanto somos inclinados e tendenciosos a nos comparar aos outros de maneira leviana e até mesmo maldosa. E na tentativa de nos sobrepor aos outros, acabamos por julgar a nós mesmos como sendo melhores do que qualquer outra pessoa à nossa volta. A grande verdade é que o pecado do julgamento está intimamente ligado ao orgulho, à confiança na justiça própria e ao desprezo aos outros. Por isto é que os que se dizem crentes em Deus, representados pela figura do fariseu aqui na parábola, tropeçam tanto nessa questão, escudando-se sob um falso manto de espiritualidade. Tanto na ocasião em que proferiu esta parábola, quanto em Mateus 7, verso 1, Jesus referiu-se prioritariamente às atitudes e ações dos religiosos que censuravam os outros em tudo, sem jamais reconhecerem a presença de qualquer tipo de defeito ou de deficiência em suas próprias vidas. Quantos juízos precipitados e tendenciosos, quantos julgamentos maliciosos, quantas afirmações sem causas numa única e pequenina oração. Notem bem as palavras do fariseu. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, e eu jejuo 2 vezes na semana
e dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. Esta era uma atitude típica dos religiosos da época e, por que não dizer, do próprio povo em geral, visto que tais coisas acabam sendo aprendidas e replicadas. Certo homem de Deus afirmou com muita propriedade, abro aspas, quanta leviandade, precipitação, preconceito, malevolência, ignorância, vaidade e egoísmo existem na maior parte dos julgamentos pronunciados neste mundo. Fecho aspas. Jesus condenou este tipo de julgamento que é contrário à lei do amor. A base deste tipo de julgamento é sim o egoísmo. A pessoa que profere julgamento tenciona eliminar a possibilidade de outros reconhecerem alguma coisa boa na pessoa criticada, o que resulta, pelo menos assim espera o crítico, no aumento das qualidades da sua própria pessoa no conceito alheio. Porém, Jesus deixou bem claro, não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo mesmo modo com que julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. A régua que os julgadores implacáveis utilizam, com certeza, se voltará contra eles próprios. Amanhã eu continuarei a falar sobre este assunto. Por enquanto, pense a respeito de tudo o que foi dito. Vamos orar? Paizinho, livra-nos dessa tendência perversa que nós temos de julgar os outros. Muitas vezes pela aparência. As pessoas muitas vezes são nos apresentadas numa primeira vez e nós simplesmente pela fisionomia da pessoa, por algum tipo de postura, já formamos uma opinião crítica e fazemos juízo sobre a pessoa sem ao menos conhecê-la. Outras vezes, nós medimos as atitudes das pessoas, as ações que tomam, mas acabamos fazendo juízo do próprio caráter e da personalidade delas, fazendo assim, então, uma saraivada de críticas a respeito da pessoa, fazendo juízos ruins, malévolos, julgando-nos juízes dos outros. Pai, livra-nos disso, livra-nos de sermos críticos das pessoas, de julgarmos as pessoas. Até porque, além de não ser uma coisa que o Senhor se agrada, é algo que vai acabar se voltando contra nós, porque o Senhor falou que nós vamos acabar sendo julgados com a mesma régua com que nós julgamos o outro. Então, livra-nos dessa atitude ruim, Senhor Deus, e que possamos nos ater aos fatos, fazer juízo sobre as coisas da vida e não julgamento de pessoas. Livra-nos disso. É a oração que fazemos ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, lembre-se, julgue os fatos, não as pessoas. Deus te abençoe.